Pessoal, o objetivo dessa aula é a gente entender alguns conceitos aqui sobre a regra de Chió, tá? Lembrando que a gente está vendo aqui alguns métodos, né, para a gente calcular determinantes. Esse aqui é o último método que a gente vai ver, tá? Como que a gente faz para calcular aí um outro método, né, que tem para a gente calcular determinantes de matrizes, né? Lembrando aí que a gente já viu o teorema de Laplace, né, para calcular aí determinantes. A gente já viu alguns outros métodos aí no decorrer dessas playlists para a gente calcular determinante, tá? Então agora a gente vai ver aí a regra de Chió, tá? Então, a regra de Chió é um método prático utilizado para calcular o determinante de uma matriz quadrada, tá? Lembrando que a gente só consegue calcular determinantes de matrizes que são quadradas, ou seja, matrizes que têm o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Especialmente útil para matrizes de ordens maiores, ou seja, matriz de ordem 3, 4, 5, né? Matrizes que são aí grandes. O método permite simplificar o cálculo, eliminando a primeira linha e a primeira coluna, reduzindo a matriz e facilitando a obtenção do determinante, tá? Então, esse método, ele é bem parecido com o cálculo, né, do determinante lá pelo cofator, tá? É bem parecido com o cálculo do determinante pelo cofator, mas não é, né? A gente vai utilizar aí também embutido tudo isso, mas não é igual ao cálculo do cofator, tá? Tem umas propriedades aí que são diferentes. Para aplicar a regra de Chió, a matriz precisa ser quadrada, né? E seu elemento na primeira posição, né? O elemento 1, 1, ou seja, o elemento da primeira linha, da primeira coluna, deve ser diferente de zero. Tem que ser diferente de zero. Então, assim, se você for utilizar a regra de Chió para calcular o determinante de matriz, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar se o elemento 1, 1 é diferente de zero. Se o elemento 1, 1, né, que é o elemento na primeira linha, primeira coluna, for igual a zero, para e não dá para usar essa regra para fazer o cálculo do determinante, ok? Então, ó, o procedimento para a gente fazer esse cálculo eu descrevi aí, ó. O primeiro, escolher o elemento A11, ou seja, o elemento da primeira linha e primeira coluna como pivô. Depois, dividir todos os elementos da matriz pelos elementos da primeira linha e da primeira coluna, exceto pela primeira linha e coluna, tá? 3. Formar uma nova matriz de ordem menor, chamada matriz de Chió, tá? Utilizando os produtos das diferenças cruzadas dos elementos que restam, excluindo a primeira linha e a primeira coluna, tá? Calma que parece que é complicado, mas não é tão complicado assim, tá? Aqui eu tô... Por isso que eu até trouxe esse vídeo fora da lousa, né? Eu trouxe esse vídeo aqui com os slides, só pra gente ter a ideia introdutória. Evidentemente, depois eu vou colocar o vídeo aqui com exemplo prático da regra de Chió, e aí vocês vão conseguir entender bem, tá? Último passo, o determinante da matriz original será o produto do determinante da nova matriz pela constante, né? Que é o primeiro elemento elevado a n menos 1. Onde n é a ordem da matriz original. Então eu coloquei aí um exemplo, ó. Seja a matriz A, que tem os elementos genéricos aí, se o primeiro elemento, né, que é o A1, for diferente de zero, a matriz reduzida obtida calculando as diferenças cruzadas dos elementos restantes vai ser essa matriz que eu chamei aí de A', tá? A matriz A' vai ser essas contas que tá aí, ó. O elemento A22 é o A21 vezes o A12 dividido sempre pelo pivô, que é o primeiro elemento ali, que é o A11, tá? Então, por isso que ele fala lá, né, os produtos cruzados, né, por causa disso. Porque se você observar isso, está fazendo como se fosse um cruzamento de multiplicações, né? Ó, você pega o A22 e subtrai do A21 pelo A12 dividido pelo pivô, que é o A11, tá? E depois o determinante dessa matriz A vai ser o primeiro elemento multiplicado pelo determinante dessa matriz A' aí.
E a regra de Kyo, ela economiza operações e evita o desenvolvimento repetido pelos cofatores, né? Porque quando você calcula o cofator, às vezes, dependendo da matriz, você vai repetir muitas vezes o cofator, tá? Então, se for uma matriz muito grande, né? Por exemplo, uma matriz de ordem 4, de ordem 5, você vai fazer várias vezes o cálculo do cofator. E utilizando esse método aqui, você diminui a quantidade de vezes que você tem que fazer o cálculo do cofator. Então, eu coloquei aqui a definição, ó. A regra de Kyo é um método utilizado para simplificar o cálculo do determinante de uma matriz quadrada. Se o elemento da primeira linha, né, ó, e primeira coluna, que é o A11, for diferente de zero, a matriz é reduzida eliminando a primeira linha e a primeira coluna. E os elementos da nova matriz são calculados pela diferença cruzada entre os elementos restantes, que foi o que a gente viu no slide anterior. O determinante da matriz original é o produto do determinante da matriz reduzida, que foi a matriz A' que a gente viu, pelo pivô, que é o elemento A11 elevado a n-1, onde n é a ordem da matriz. E aí, o que é pivô? Né? A gente está falando aí de pivô. Quem é o pivô na regra de Kyo? Na regra de Kyo, o pivô é o elemento da primeira linha e da primeira coluna, ou seja, é o elemento A11 da matriz original, ou seja, tá aí, o elemento A11. Ele deve ser diferente de zero para que a regra de Kyo possa ser aplicada. Esse elemento é utilizado no cálculo da nova matriz reduzida e no cálculo final do determinante, tá? Como a gente já viu lá nas fórmulas, certo? Então, pessoal, eu quis trazer esse vídeo assim, nesse formato de slide, só para vocês se familiarizarem aí com os termos novos, né? Entrou alguns termos novos aí, pivô e tal, tá? Mas eu vou colocar aqui o próximo vídeo como sendo um vídeo de exemplo prático da regra de Kyo. E aí vocês vão conseguir entender bem aí fazendo as contas. É um método um pouquinho longo, confesso que é um método que eu não gosto de usar para calcular determinante, certo? Mas é o que eu disse para vocês, eu tento mostrar todos os métodos para você escolher o método que você mais vai gostar para resolver, tá? Como eu sempre falo, tem um que é mais fácil, um é mais difícil, um é mais usual em um determinado contexto, o outro é menos usual em outro contexto e por aí vai. Por isso que você tem que ver todos os métodos, né? E ver o que você mais gosta de utilizar. Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, quem chegou até aqui, né? E até o próximo vídeo aí de exemplos práticos da regra de Kyo.